7 de setembro, Café com Deus Pai. Compartilhe as boas novas. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. João, capítulo 4, versículos 3 e 4. Esse versículo que nós acabamos de ler conta para nós que Jesus estava em uma região, que era a região da Judéia. Mas Jesus, ele era da região da Galiléia. Então ele já tinha vindo da Galiléia para a Judéia. E depois de um tempo, Jesus deixou a Judéia e ele foi mais uma vez, ele voltou, ele foi outra vez para a Galiléia. E nesse caminho entre a Judéia, retornando para a Galiléia, ele tinha que passar por um lugar que era Samaria. Então ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, nos fala que muitas vezes na vida nós temos que estar em movimento. Muitas vezes nós temos que ir para um lugar e depois mudar para outro. E às vezes precisamos retornar para aquele lugar de onde saímos. E isso não fala só sobre lugares. Às vezes nós fazemos algumas amizades, depois mudamos para outros ambientes, deixamos aquelas amizades por um tempo, em razão da distância, em razão de mudanças, e de repente voltamos a conversar com essas pessoas, compartilhando as experiências que nós tivemos naquele período em que ficamos afastados delas. E aqui no texto é: compartilhe as boas novas. As boas novas são as notícias de Jesus, que Jesus morreu para dar a salvação, para todos nós recebermos o reino de Deus, o reino dele. Essas são as boas novas. E Jesus ele deixou a Judéia, foi para a Galiléia mais uma vez. Ele já tinha estado na Galiléia, ele voltou lá. E no meio do caminho, ele tinha que passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos ler aqui a mensagem. Em tempos antigos, a hostilidade é divisão, guerra, você não se dar muito bem com alguém, sentir que existe uma diferença com a outra pessoa. Então, em tempos antigos, a hostilidade entre judeus e samaritanos era tão intensa que qualquer interação amistosa entre eles estaria fora da realidade. Contudo, Jesus, sempre pronto a desafiar normas e expectativas, escolheu atravessar Samaria durante uma de suas viagens. Para aqueles que não sabem, o povo de Samaria tinha uma rivalidade com os judeus. Por isso existia essa hostilidade, essa separação, esse estranhamento. Samaritanos não conversavam com judeus e judeus não conversavam com samaritanos. E quando os judeus tinham que passar aqui da região da Judéia para a Galiléia, eles muitas vezes evitavam passar por Samaria. Jesus, ele fez diferente. Podia-se passar por Samaria nesse trajeto. E ele escolheu, ele resolveu, ele decidiu passar por Samaria. Porque o texto fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Então, Jesus, ele sempre esteve pronto para desafiar as normas e as expectativas. Quais normas? A norma de que judeu não fala com samaritano. Jesus era judeu.
e ele passou por Samaria. Os judeus não passavam na terra dos samaritanos, eles procuravam desviar. Jesus disse: Eu vou lá. Então ele desafiou as normas e as expectativas. Expectativas, aquilo que se espera, o que se esperava dele como judeu, que ele não passasse por ali. Ele escolheu atravessar Samaria durante uma de suas viagens. Ao parar junto a um poço na cidade de Sicar, ele não só quebrou barreiras culturais, mas ele transformou profundamente a vida de uma mulher samaritana e de toda a cidade. Oferecendo-lhe a água viva, Jesus a libertou de seu passado e a inspirou a se tornar uma mensageira da esperança e da transformação no lugar em que ela habitava. Se você ler a Bíblia no livro de João, no capítulo 4, está escrito que Jesus entrou na região da Samaria. Está escrito que Jesus foi até uma cidade chamada Sicar, que ficava nessa região da Samaria, e que Jesus foi até um poço perto do meio-dia. Uma mulher samaritana foi até lá para pegar água nesse poço e Jesus começou a falar com essa mulher, a mulher samaritana. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. A Bíblia só fala para nós que ela era a mulher samaritana, a mulher que era da região de Samaria e que Jesus conversou com ela. Então aquela mulher desceu o balde para pegar água no poço e Jesus começou a dizer para ela o seguinte: dá-me um pouco de beber. E aí aquela mulher, sendo samaritana, olhou para Jesus e disse: como que tu, sendo judeu, pede água para mim, sendo eu samaritana? Ali, Jesus estava quebrando uma barreira. Ele, sendo judeu, conversou com aquela mulher samaritana, sabendo da hostilidade, da diferença entre os samaritanos com os judeus. Então aquela mulher ficou impressionada. E aí Jesus fala para ela: você não sabe a água que eu tenho para dar. Quem bebe dessa água que você está pegando do poço vai voltar a ter sede daqui a pouco. Mas se você soubesse com quem você está falando, mulher, eu te daria água viva e você nunca mais terá sede. Na hora que Jesus fala isso para ela, ela fala: dá essa água para mim, eu quero beber essa água. E aí Jesus faz uma pergunta, faz um pedido para ela: traga-me aqui o seu marido. E aí aquela mulher fala para Jesus: eu não tenho marido. E aí Jesus diz para ela: você disse muito bem, porque você já teve 5 homens e o que você vive agora também não é teu marido. Nessa hora, a mulher arregala os olhos, fica impressionada e fala: eu vejo que tu és um profeta. Então, Jesus se revela a ela como o Senhor e o Salvador da vida. Então ela deixa aquele balde, ela entra na cidade e ela começa a falar para o povo da região: venham aqui, porque eu ouvi um homem que falou da minha vida e que me trouxe a salvação, me fez saber a respeito do reino de Deus. E a Bíblia conta que as pessoas ficaram impressionadas que aquela mulher entrou na cidade falando aquilo e foram até o poço e começaram a conversar com Jesus. E Jesus anunciou o reino para os samaritanos. Então, essa história nos fala que Jesus
compartilhou as boas novas, independente das diferenças com as outras pessoas. Ele ofereceu água da vida para aquela mulher. Continuando aqui a história, assim como Jesus se aventurou por Samaria, somos convocados a anunciar a sua mensagem pelo mundo. Ao abraçarmos nossa missão, não nos é pedido necessariamente que abandonemos tudo para pregar em terras distantes. Jesus não pede isso para mim, ele não pede isso para você. Que você pegue uma mala, uma mochila, viaje para outro país para pregar. Ele não pede isso. Apesar de essa nobre vocação ser destinada a alguns. Entretanto, onde quer que estejamos, somos chamados para mudar o mundo por meio do nosso viver. Mas a pergunta é: como as pessoas ao nosso redor percebem o reflexo de Cristo em nós? Anunciar o reino vai além de utilizar palavras. Nosso testemunho pessoal, refletido em cada ato de bondade, cada gesto de amor e em nossa integridade. A palavra integridade vem de inteiro, ser inteiro de Deus. No que falamos, como nos vestimos, como nos comportamos, como tratamos as pessoas à nossa volta. Isso, ser inteiro, ecoa mais alto do que qualquer sermão. Inclusive, se você dá o sermão nas pessoas e não é inteiro, não tem integridade, as pessoas vão chamá-lo de hipócrita. Vão dizer: fala tanto da Bíblia, mas não vive o que fala. A palavra não terá poder para trazer as pessoas para Deus. Não somos chamados para julgar, mas para amar. Podemos compartilhar a água viva para tantos que estão sedentos pelo mundo, precisando desesperadamente de uma transformação na vida. Jesus chamou cada um de nós para sermos luz. Por isso, não rejeite esse chamado, mas siga com confiança, alcançando e promovendo a mudança que o mundo precisa. A frase de hoje é: Jesus não veio restaurar uma religião, mas restaurar um relacionamento. Jesus veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Jesus veio para todas as pessoas. Aquela mulher tinha tido cinco homens, estava vivendo com o sexto. Fala de uma pessoa que estava procurando o sentido da vida no relacionamento com alguém que nem a valorizava, porque não propunham o casamento a ela. Simplesmente queriam estar ali com ela. E ela estava vazia, procurando um sentido da vida. O texto de João, capítulo 4, fala que ela foi tirar água perto do meio-dia. Isso significa que alguns estudiosos da Bíblia dizem que aquele horário era o horário que tinha mais sol. E ela ia naquele horário para não ser julgada por outras pessoas que olhavam para ela e diziam: essa mulher aí é aquela que já teve 5 homens e agora está vivendo com o sexto e não é casada. Então ela foi ali naquele horário, porque era o horário em que as mulheres não estavam ali para pegar água e ela estava sozinha. E Jesus, de maneira intencional, foi e entrou em Samaria, que os judeus não entravam, e ele foi até aquele poço naquele horário para trazer a palavra para aquela mulher samaritana, excluída por causa da sua vida, mas Jesus foi até lá e trouxe a palavra para ela. Jesus se preocupa com todas as pessoas. Talvez alguém que está ouvindo essa mensagem está sendo julgada por alguma coisa que fez no passado.
estão apontando o dedo para você e dizendo: você é um miserável, é uma pecadora, é um pecador. Mas a palavra de hoje fala que Jesus veio trazer as boas novas para você também. Veja que quando aquela mulher recebeu a palavra de Jesus, ela teve coragem de entrar na cidade e começar a dizer: venham aqui, porque eu conheci um homem que trouxe a boa notícia para mim. Isso nos revela como o contato com Jesus muda a nossa vida. Quando você tem um relacionamento com Ele, um contato com Ele, você muda. Aquela mulher perdeu a vergonha, ela deixou, jogou fora a culpa. E ela entrou na cidade e começou a falar: venham conhecer Jesus. Aquele contato que ela teve com Jesus transformou a vida dela. Ela recebeu água da vida e ela entendeu que em Jesus ela pode estar com Deus. Não importa que pecados você cometeu. Se você se arrepender e disser: Jesus, eu quero esse relacionamento com o Senhor, Ele vai trazer a você independência de todos os pecados. Vamos usar essa palavra, independência, porque hoje é dia 7 de setembro, no Brasil comemora-se o dia da independência do país. Então, com Jesus, você fica livre, independente do pecado. Você vence esse mal. Essa é a mensagem de hoje. Aproveitando que estamos falando disso, se você quer aceitar a Jesus, recebê-lo como boa notícia no seu coração, você precisa fazer uma oração pedindo que ele entre e more com você. Você precisa recebê-lo no seu coração. Então, se você quer fazer isso hoje, como essa mulher samaritana fez, ela recebeu Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para morar comigo até chegar no céu. Amém. Essa oração que você fez, você recebeu Jesus em seu coração e agora o seu nome foi anotado no céu, no livro da vida, e você agora recebeu o Espírito Santo para te ajudar. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que você pode orar a Ele, que Ele responde. Fuja das igrejas que pregam a necessidade de oração para imagens e para santos, porque a Bíblia condena isso. A Bíblia mostra no Salmo 115, você pode ler depois, Salmos 115, que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés, mas não andam. Jesus está vivo e você pode orar totalmente e diretamente para Ele. Ele está vivo ao lado de Deus, ouvindo nossas orações e intercedendo por nós. E hoje Ele trouxe essa palavra para aprofundar o nosso relacionamento com Ele, porque Ele quer trazer para nós a água da vida. E se você está passando por alguma situação difícil, em que lhe falta o ar, a ansiedade vem, o Senhor hoje tem uma palavra para você. Eu estou mudando a situação. Não esqueça, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Confia em mim, porque eu sou o teu Senhor. Receba essa palavra. Você que precisa ouvir, saiba, Ele está com você. Pode parecer que Ele está longe, mas Ele está bem pertinho, vendo
as suas lágrimas, ouvindo as orações que a sua boca nem fala, porque você só chora e sente a dor no seu coração. Mas o Senhor manda dizer: eu estou vendo tudo. E eu sei a hora de trazer a resposta e a solução. Confia em mim, continua orando, porque eu estou ouvindo, eu estou atento ao que fazem em relação a você e eu tenho o tempo certo de fazer a justiça. Receba essa mensagem, você que precisa ouvi-la, para a glória do Senhor. Permaneça firme com Ele. Hoje é o dia 250 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 102 e a palavra-chave é anunciar. Anuncie o nome de Deus. Anuncie o nome de Jesus em todos os lugares, para todas as pessoas. Não discrimine pessoas, pensando que esse ou aquele ou aquela nunca vai ouvir. Às vezes você pensa que aquela pessoa não vai ouvir e de repente você fala para ela e ela aceita a palavra. Anuncie, anuncie, anuncie a mensagem. Nossa tarefa é compartilhar as boas novas. Vamos ler o Salmo 102, que é a leitura bíblica de hoje. Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito. Escuta o meu grito pedindo socorro. 2. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. 3. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. 4. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. 5. Fico gemendo alto. Sou apenas pele e osso. 6. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. 7. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. 8. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. 9 e 10. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. 11. A minha vida é como as sombras ao anoitecer. Vou secando como o capim. 12. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. 13. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é a hora de teres compaixão dela, a hora certa já chegou. 14. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. 15. As nações temerão o Senhor. Todos os reis do mundo temerão seu poder. Temer aqui significa respeitar. As nações terão respeito pelo Senhor. Todos os reis do mundo respeitarão seu poder. 16. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. 17. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Veja esse versículo 17. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. 18. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. 19. Do seu lugar santo nas alturas, o Senhor olhou. Do céu ele olhou para a terra. 20. A fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. 21. Por isso o Senhor Deus será louvado em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali. 22. Quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. 23. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida.
24. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. 25. No começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. 26. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. 27. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. 28. Os nossos filhos viverão em segurança e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Então veja que esse Salmo 102 é um salmo que fala de alguém que estava passando por um momento de sofrimento, mas ele tem esperança que Deus está com ele, que Deus responderá às suas tribulações contra os seus inimigos. Ele está com as lágrimas misturadas com a sua bebida, ele está sem apetite, ele está cercado por inimigos, ele está com a cidade de Jerusalém arrasada, então o povo estava passando por tribulações, mas ele fala: Ó Senhor é aquele que ouve a nossa oração, escuta o pedido de socorro. E assim como Deus disse que está ouvindo você e sabe o que você está passando, ele confirma que ele está ouvindo a sua oração nessa leitura bíblica que fizemos, do Salmo 102. Deus abençoe a sua vida. Continue orando. Continue aguardando em Deus. Não tire os seus olhos de Deus. Ore, fale com Ele, Ele está ouvindo você e dará no tempo certo a resposta, como o salmista que escreveu aqui o Salmo 102 disse, que os meus descendentes e aqueles que ainda nem nasceram vão ouvir falar a respeito do que Deus nos fez. Os seus descendentes e até aqueles que ainda nem nasceram ouvirão daquilo que Deus realizou na sua vida. Acredite, o Senhor é sempre fiel. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.